Boa noite a todos. A graça e a paz que excede todo o entendimento seja com essa lindíssima igreja. Amém? Eu estou muito honrado de estar com os irmãos. É uma alegria. Eu também estou acompanhado da minha querida esposa, a pastora Hildes Batista, e o meu filho Vitor Batista. Quero pedir para eles ficarem em pé, que a igreja conheça. Já estou caminhando para 24 anos de casado. Eu costumo dizer que eu vivo uma eterna lua de mel. Por quê, pastor Giovanni? Porque eu ainda dou os mesmos beijos poderosos e suculentos de 23 anos atrás. Porque, queridos, às vezes, depois de 5 anos de casado, já não dá mais aqueles beijos poderosos. Já é o famoso beijo totó. Aí não funciona. E lembre-se disso. Um eterno romantismo dentro do casamento é um dos segredos. É um dos maiores segredos. Também costumo dizer que a minha casa é um pedaço do céu. Vivemos num pedaço do céu. Não sabemos o que é confusão, o que é briga. Vivemos realmente, anoitecemos e amanhecemos debaixo de muita paz, de muito amor, de muito humor, de muita alegria. Deus, a quem sirvo, é minha testemunha, e minha esposa é meu filho que está aqui também, é minha testemunha. Glória a Jesus por isso. Glórias sejam dados ao Senhor por isso. Então, queridos, me perdoe, eu tenho o direito de discordar, às vezes, de algumas frases, como, todo casal briga. Me perdoe, eu tenho o direito de discordar, sou pregador do Evangelho. Creio realmente que o Senhor nos promete vida e vida abundante. Agora, claro, houver situações, diálogos construtivos, sempre ajudam, evidente, muito mais na construção de um casamento sólido. Mas enfim, hoje não é conferência de família, viu, irmão? Deixa eu entrar aqui na mensagem. Mas antes eu quero, mais uma vez, reportar todo o meu carinho, meu respeito ao pastor Marcelo, à pastora Ana. Eles são muito queridos. Eu falei ainda há pouco para ele, eu tenho viajado um pouco pelo Brasil, e em alguns lugares eu tenho mostrado essa igreja aqui como uma fonte de inspiração, de amor, de carinho. Tem um vídeo institucional que está no YouTube, e esses dias eu estava numa grande igreja no estado de Rondônia, e eu falei, eu quero mostrar a vocês uma igreja que inspira, e eu mostrei os irmãos, e vocês são uma inspiração, Olhe para o seu lindo irmão que está sentado ao seu lado, e se não for tão lindo assim, olha pela fé. Diga assim para ele, faça assim para ele, uau! Não, mas faz um uau mais top, faz uau! Diga assim para ele, você é uma inspiração. Amém? Dê para Jesus um forte aplauso. Queridos, amanhã eu quero já fazer um convite para você não faltar e trazer quantos você puder. Nós temos um ato profético, é muito lindo o que Jesus vai fazer hoje e vai fazer amanhã. Tá? Então venha realmente com essa expectativa. Também quero falar do carinho que eu tenho pelos pastores de Araçatuba. Já faz alguns anos que a gente vem em Araçatuba. E o apóstolo Renato
é outra fonte de inspiração. Pastor Agostinho é outro amigo querido. São pastores que eu venho alguns anos aqui e tenho um laço muito bonito de carinho com eles. E eu confesso aos irmãos que pastor Marcelo, nós estreitamos mais esse carinho. Eu já o admirava muito, já era muito fã dele, e Deus me deu a oportunidade de uns anos para cá formar essa amizade também muito linda. Realmente é um pastor que me inspira, e eu estou muito honrado, muito feliz de estar aqui com vocês, viu, querido? Muito honrado mesmo. Vamos orar sobre o que o Senhor deseja falar conosco. Eu entendo o meu encargo como pregador do Evangelho. É uma crise que me consome quando eu tenho que me reportar da parte de Deus àqueles a quem Deus ama. E gera uma crise, eu fico numa crise. Eu fico dizendo: Deus, o que o Senhor quer falar? O que o Senhor quer compartilhar com os teus filhos? E esse encargo me consome, eu fico orando. Então eu creio que de fato o que Deus vai nos mandar falar, eu creio que de fato veio dele para o teu coração. Amém? Eu creio. Então abra o seu coração. Antes de entrar no sermão, o Espírito Santo me fez lembrar, só para você conhecer um pouquinho da nossa história. Nós ficamos quase 23 anos em Santarém, trabalhando juntamente com o pastor Geraldo Batista. Eu não sei se você sabe, segundo um instituto que estuda as maiores igrejas locais do mundo, esse instituto de pesquisa aponta Santarém como uma das maiores igrejas locais do planeta, porque reúne mais do que 6.000 células, e segundo os relatórios, reúne nos seus congregados mais de 60.000 pessoas, segundo os relatórios. Aos domingos, para congregar todos os cristãos, é necessário ter 70 cultos de celebração no domingo, para poder congregar todos os cristãos. É de fato muito lindo o que Jesus está fazendo ali naquela cidade. Acredito eu, aprove Deus escolher Santarém. Eu sempre digo que Deus tem alguns lances assim com cidade, assim como Ele tinha com Nazaré. Eu creio que lá no norte tem centenas de cidades, mas aprove Ele escolher no norte desta nação a cidade de Santarém para começar uma história de um avivamento, aonde a igreja local lá tem esse sonho de ganhar multidões e cuidar bem dessas multidões. Por quase 23 anos nós estivemos ali, como disse o pastor Marcelo, lá nós cuidávamos essa somatória de células que ele mencionou, e aí transicionamos tudo lá e fomos para São Paulo, dia 26 desse ano. A data do dia 26 de janeiro desse ano entrou para a história da nossa fé, porque foi o dia que nós desembarcamos em São Paulo em definitivo, e acreditamos que vamos esperar Jesus Cristo voltar por São Paulo. Então nós não temos plano de retornar para Santarém e nem sair para outro lugar. O pastor Eibe também permanece em São Paulo em definitivo. O que nós fomos fazendo em São Paulo? Nós fazemos parte do projeto Atos em Ação. O projeto Atos em Ação, ele visa não plantar uma semente, e sim plantar uma floresta inteira de árvores frutíferas. O que é uma árvore frutífera, pastor? Uma árvore frutífera é uma pessoa que chegou na igreja, foi consolidada, foi trabalhada, esta pessoa floresceu, ela foi bem discipulada, se tornou um líder frutífero, multiplicou 2, 3, 4, 5 células, se tornou um líder frutífero, uma árvore frutífera. Então o projeto Atos em Ação, ele visa transplantar
de uma cidade para outra essa árvore frutífera. Nós tivemos no ano de 1998 o pré-Atos em Ação, onde nós mandamos 7 árvores frutíferas para Boa Vista, Roraima. 10 anos depois, a Igreja da Paz em Boa Vista já era a maior igreja, segundo pesquisa, a maior igreja evangélica de Boa Vista, com milhares de pessoas sendo alcançadas. No ano de 2005, veio a segunda fase do projeto Atos em Ação, onde nós mandamos para Fortaleza quase 100 árvores frutíferas. 12 de março de 2006, foi inaugurado a Igreja da Paz de Fortaleza. Estamos no ano de 2016, e a Igreja de Fortaleza, em 10 anos de trabalho, já rompeu com a barreira das 1000 células, e está chegando quase a 10.000 membros locais, fora 100 igrejas estabelecidas em todo o estado do Ceará. Ao longo de 10 anos de trabalho, é muito lindo o que Jesus fez através desse projeto em Fortaleza. Mas tanto Boa Vista como Fortaleza era apenas o pré-Atos, porque tudo apontava para São Paulo. Então, esse ano de 2016, mais ou menos 250 a 300 árvores frutíferas vão ser plantadas de uma só vez em São Paulo. A igreja já deve começar com mais de 100 células. No meio dessas árvores frutíferas, aprove Deus me dar esse privilégio de começar também do zero, que é um termo que usamos, em São Paulo. Deixamos quase 1000 células em Santarém e vamos começar de novo com uma célula em São Paulo. Na verdade, já começou, é emocionante dizer que a minha célula, isso é muito emocionante para mim, porque eu voltar a ser um líder de célula, uau, é muito emocionante, é muito emocionante, é muito emocionante. E tem 2 semanas atrás, nós inauguramos a nossa célula, e a nossa célula tem nome, viu, irmãos? O nome dela é Top das Galáxias. Aleluia. Pastor Giovanni, de onde o senhor tirou esse nome? É porque ela é baseada em Efésios 2,6, que diz que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Aleluia, glória a Deus. Então, é muito emocionante. Começamos a trabalhar com os membros, todas a fase inicial da implantação, projeto Natanael. Já estamos trabalhando as orações, é muito emocionante. Então nós não temos dúvida, irmãos, que para começo de conversa em São Paulo, Deus nos dará 1 milhão de membros para começo. Isso não é orgulho não, isso é propósito. E nós cremos que isso já é uma realidade. Então estejam orando por nós, por favor. Nós, como corpo de Cristo, devemos unir as nossas forças. Estejam orando pelo projeto Atos em Ação. Amém, meu irmão? Pastor Eibe já está em São Paulo com a pastora Andréia. Está faltando só alguns chegarem, mas no ano que vem, é bem provável que em março do ano que vem, nós vamos inaugurar a igreja. Acreditamos que vai ser na Moca, próximo ao metrô Bresser Moca. Acreditamos que vai ser ali a inauguração. E claro, você é nosso convidado para estar conosco. Amém, meu irmão? Então, só para vocês nos conhecerem e a gente ficar mais próximo no amor de Jesus Cristo. Amém? 5 razões por que eu devo ser bem discipulado. Eu quero que você não se escandalize. Eu peço perdão, eu fui muito tocado agora pelo Espírito Santo para a gente orar. Mais um pouquinho. Mesmo sentado, feche seus lindos olhos. Vamos orar. Pai querido, obrigado, seu amor. Obrigado, seu cuidado, Senhor. Deus, nós nos colocamos debaixo do teu senhorio. Espírito Santo, por favor,
revela-nos, mas revela mesmo para a igreja a importância que o discipulado é para a tua igreja. Por favor, Espírito Santo, o Senhor tem a primazia. Por favor, fale conosco, ajuda-nos a compreender profundamente essas verdades. É o que eu peço em oração, confiando no sangue do Cordeiro, que me lava, que me purifica e que me habilita para falar em nome de Deus aos que creem. Portanto, eu já te agradeço em nome de Jesus. E essa linda igreja diz amém. Irmãos, nós temos que ter um certo cuidado com relação à questão do discipulado. Hoje, o rotular a questão do discipulado, infelizmente, é o que a gente tem visto em algumas igrejas. Ou seja, as pessoas, elas até pintam nas suas camisetas MDA ou discipulado. Elas até falam, dançam, mas às vezes, irmãos, fica meio que no superficial, é meio que rótulo. Eu sempre digo que um dos últimos redutos a ser quebrado, no que diz respeito a essa última fase da igreja, que antecede a volta do Senhor, é a igreja entender mesmo o valor e a importância que isso representa para o corpo de Cristo. Por quê, pastor? Por que um dos últimos redutos? Porque nós vivemos uma igreja em célula, ela é muito festiva, ela faz muita festa, tem muito colorido, tem muitas conferências e celebrações. Então, ela entra no embalo, mas quando entra na questão do discipulado na prática, às vezes, lamentavelmente, isso não ocorre. E não ocorrendo, irmãos, eu sempre digo que se torna um prejuízo para o reino de Deus, se torna um prejuízo para o corpo de Cristo. Uma pessoa que não é bem discipulada, ela, infelizmente, ela se tornará uma pessoa improdutiva. E a falta de produtividade vai determinar, lamentavelmente, a falta de um crescimento com qualidade naquela igreja. Então, meu querido, eu quero realmente que você possa responder para Deus, você mesmo. Será que você está sendo bem discipulado? Será que você está discipulando bem? Porque se isso não tem acontecido, não escandalize, peço com rogos, você corre um sério risco de não contribuir com esse crescimento proposto para os últimos dias. Eu quero convidar você a abrir comigo a sua Bíblia. Ela está aí no telão também. Lucas capítulo 13, versículos 6 a 9. O Senhor Jesus, ele conta uma parábola. Ele diz: ei, um homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e ele foi procurar fruto nela, e não achou, não encontrou. Aí ele chamou o viticultor, o que cuidava da vinha, e ele diz o quê? Ei, faz 3 anos, quantos anos, igreja? 3 anos, disse o Senhor, faz 3 anos
que eu venho procurar fruto nesta figueira, e eu não acho. Aí vem algo que me faz pensar, o que, pastor? A sentença, porque após a procura por frutos, ele não encontra, e ele diz o quê? Pode cortar. Por que ocupa inutilmente a terra? Por que ela está ocupando inutilmente a terra? Pode cortar. Aí se apresenta a figura de um viticultor. Ele se apresenta e diz: não, me dá mais o que, a igreja? 1 ano, me dá mais 1 ano. E eu prometo que eu vou cavar, que eu vou pôr estrume. Me dá mais 1 ano, por favor. Eu prometo que eu vou cavar, vou colocar estrume. Se não der frutos, tudo bem, pode cortar, tudo bem, mas me dá esse tempo. Esse texto me faz analisá-lo de algumas maneiras. Você sabe que existem textos que existem várias linhas de interpretação. O Espírito Santo usa como quer. Mas eu quero usar esse texto da seguinte maneira. João Batista no deserto da Judeia, quando aqueles religiosos vinham querer participar do batismo de João, sem arrependimento, isso causou uma indignação em João Batista, e vocês conhecem, ao ponto dele dizer: raça de víboras, por que vocês fogem da ira vindoura? Aí João diz algo interessante, ele diz: produzam frutos de arrependimento, produzam esses frutos, porque vocês não apresentam fruto de arrependimento. É necessário se arrepender. E fazendo um paralelo com a procura de frutos, ele também não encontra na árvore esses frutos. E ele diz que fazia 3 anos que ele fazia isso. Ele apresenta tempo. Irmãos, não escandalize. Não sei quanto tempo você tem de fé. Tem uns que têm 3 anos. Tem outros que têm 5 anos. Tem outros, por sua vez, que têm 10 anos. Mas é impressionante. Existem pessoas que há 10 anos eles convivem, eles estabelecem a política da boa vizinhança com aquele pecado de estimação. Há 10 anos. Há 10 anos atrás, ele tinha problemas sérios na vida moral. Ele tinha problemas sérios com pornografia, com prostituição, com adultério, com corrupção, com orgulho. É incrível, 10 anos depois, ele ainda mantém a comunhão com aquilo. Ainda estão ali latentes, impregnados. E o Senhor está dizendo: filho, faz 3 anos que eu venho procurando fruto. Irmãos, não me interprete mal, mas viajando um pouco pelo Brasil, a gente fica meio que escandalizados com algumas situações. Vou citar uma delas. Eu passei em uma igreja recente no Brasil, aliás, no ano passado, conferência também. E ali tinha um moço, um jovem pastor, dinâmico, ousado, com um futuro brilhante no que diz respeito a esse avivamento dos últimos dias. Um rapaz assim com uma graça, E terminou a primeira noite de conferência, fomos para um restaurante, e ele foi o meu cicerone, fomos
Fomos comer num restaurante, ele estava acompanhado da esposa, dos filhos. E ali eu, impressionado com a graça na vida dele, eu disse, olha, Deus tem te usado grandemente, Deus vai te usar muito mais. Ele dizia, amém, pastor, amém. E fiquei ali impressionado. Aparentemente tudo perfeito. Sabe aquela família perfeita? Passado um ano, eu encontrei com uma cobertura dele em outro estado. E como era a cobertura dele, eu falei, poxa, querido, e como é que está aquela igreja e aquele pastor, como é que está? Eu saí de lá daquela cidade impressionado. E ele disse assim para mim, Marcelo, pastor Giovanni, eu não sei nem como lhe dizer, mas sabe aquele moço, não está mais na igreja. Aquilo doeu, sabe que chega dói. Falei, como assim? Ele falou, não está mais. Pastor, ele tinha um problema seríssimo. E há anos ele carregava esse problema. Que problema, meu irmão? Ele não... Era uma ação de compaixão. Ele carregava um problema sério de homossexualismo. Aonde ele tinha interesse por jovens. A presa era o jovem. E ele foi falando, meu coração foi entristecendo, foi doendo. E o que eu entendi com isso? Eu falei, mas há quanto tempo? Ele falou, pastor, há 5 anos ele convivia com isso. Sabe, meu irmão, chega dói. Por quê? Porque é uma vida que vai deixar de produzir frutos, que vai ficar meio que inútil no processo. Por quê? Eu vou entrar um pouco mais em detalhes, mas um dos principais segredos de um homem de Deus e de uma mulher de Deus, no tocante a ser bem discipulado, é você ser homem de vidro, é ser mulher de vidro, o homem que se deixa ver por dentro, a mulher que se deixa ver por dentro. E nunca a igreja do Senhor, o mundo não se fala, mas a igreja do Senhor foi tão atacada, como nesses dias, creio eu, proveniente da tecnologia avançada. Se você tem um smartphone, com um clique você cai dentro de uma sala de bate-papo, dentro de uma sala de sites. E a ideia de ocultar, eu sempre digo que tem uma palavrinha que impede as pessoas de serem bem discipuladas. Que palavra, pastor? Chama reputação. Porque muitos, em nome da reputação, decidem viver uma vida de aparência, uma vida de máscara. Costumo dizer que Satanás se tornou vendedor de maquiagem, vendedor de máscaras. Por quê? Repito, porque um dos últimos redutos, porque até que a gente está no meio do avivamento, no meio do fogo, uma conferência atrás da outra, e é isso e aquilo, e a gente vai no embalo e tudo, mas quando chega na questão do discipulado, muitos se fecham. Irmão, deixa eu lhe dizer uma coisa, é doloroso, é triste. Eu costumo dizer que muitas tragédias podem ser evitadas se nós decidirmos colocar nossa vida na luz. Muitas tragédias poderiam ter sido evitadas e podem, se nós decidirmos viver e valorizar essa ferramenta bíblica que é o discipulado. Quantos estão comigo? Digam amém. Por que, pastor? Por que muitas tragédias? Porque o que nós temos visto, irmãos,
Um casamento quebrado é uma tragédia. Um casamento em ruínas é uma tragédia. Um ministério ruído por conta de um líder, de um pastor, de um ministro que não foi bem cuidado e decidiu viver uma vida de aparência, é uma tragédia. Recentemente, outro escândalo de um líder de peso, que deixa um casamento de 35 anos por uma moça mais jovem. Escândalo. E fomos, por compaixão, dizer: poxa, será que não tinha ninguém para ajudar ele? Será que ele não quis ajuda? E alguém próximo disse: não, ele vivia uma vida de isolamento, fechado. Porque ninguém cai da noite para o dia. É um processo que só pode imunizar, só vai se imunizar alguém se a pessoa decidir viver uma vida de transparência. Um único antídoto contra essas tragédias chama-se transparência. Pessoas que decidem valorizar o discipulado de tal maneira que elas vão dizer assim: eu não tenho uma agenda oculta. Eu sou um homem de vidro. Aí você está seguro. Fora disso, se nós não formos transparentes a esse ponto, eu lhe digo, nós corremos sérios riscos. Por quê, pastor? Porque eu digo sempre que a alma do homem parece com um porão. E é exemplo dos poços de Isaac. Porque Isaac tinha uma profissão, filho de Abraão, ele tinha uma profissão, ele tinha uma empresa de cavar poços. O que Isaac fazia? Juntamente com os seus homens, cavavam um poço até encontrar água viva. Só que o que faziam os filisteus? Eles entulhavam. Isaac cavava, a água jorrava e os filisteus vinham atrás entulhando. Muitas vezes a alma de um homem é assim. Que disse Jesus em um dos seus pronunciamentos: aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de quê? Água viva. Mas por que muitas vezes não jorra mais? Porque tem entulho. E esses entulhos só saem quando você decide ser bem discipulado, transparente. Amém ou não amém, meus irmãos? É bem provável que muitos já ouviram falar aqui do Jimmy Swaggart. Jimmy Swaggart, um dos maiores avivalistas. Até hoje eu ouço, ele não somente pregava muito, mas cantava muito. Até hoje, quando eu vou tirar tempo com Deus, eu ouço as canções do Jimmy cantando. Mas foi uma tragédia mundial. A queda do Jimmy foi uma tragédia mundial. E depois que o Jimmy caiu, ele fez alguns pronunciamentos, mas um deles me chama a atenção. Quando o Jimmy disse: se eu tivesse falado pelo menos para minha mulher. O que ele está dizendo? Se eu tivesse um discipulador e valorizasse isso, essa tragédia é bem provável que não teria acontecido. Recentemente, o Benihim vem e diz: eu estava ganhando o mundo, mas não tinha alguém que eu pudesse prestar conta. E ele diz assim: eu estava perdendo a minha família. E um dos pronunciamentos do Benihim é esse: não dá mais para andar só. Eu preciso de alguém sobre mim, e eu preciso me abrir com esse alguém. Quantos compreendem aqui, meus irmãos? Quando o Senhor Jesus conta essa parábola, Ele diz: eu penso que Deus quer nos ensinar a sermos bons discipuladores. Quanto dizem amém?
Quando veio a sentença, ele disse: eu venho procurando fruto, eu não acho. Pode cortar. Por que ocupa inutilmente? A sentença está dada. Só que se apresenta a figura de quem? De um viticultor. Para mim, conjecturando o texto, se apresenta a figura de um discipulador, dizendo: não, eu vou cuidar, eu vou dar valor, eu vou discipular, me dá mais um ano. Eu não estava cuidando como devia, por isso que não apresentava frutos, por isso que não tinha frutos. Eu não estava cuidando, eu não estava discipulando como devia. Não vos escandalizeis. Eu sempre digo que discipulado, sobretudo entendendo todas as linhas de trabalho, entendendo tudo, mas discipulado que funciona, discipulado autêntico, que funciona, ele tem HDL. O que é isso, pastor? Hora, dia e local. Discipulado que funciona, porque senão a gente senta quando dá, quando não dá você entende, é muita coisa, e muitas vezes eu não vou dando o devido valor. Esse viticultor diz: me dá mais um ano. Deus quer nos ensinar a cuidar melhor dos nossos discípulos. Quanto dizem amém, irmãos? Deus quer nos ensinar a nos importar, porque isso é amor. Isso é amor. Quando você ama, sabe por quê, irmãos? O Senhor Jesus, no livro de Lucas, no capítulo 10, no versículo 25, ele está discursando, e de repente se levanta um doutor da lei, se levanta e diz: mestre, no meio da multidão. Aí o Senhor falou: alguém? Ele se levanta lá atrás e diz: mestre. E Jesus disse: fala, diga. Ele diz: mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna, mestre? Isso ele dizia publicamente. Aí Jesus falou o quê? O que está escrito na lei? Como você interpreta, meu filho? Sabe o que ele responde? E responde com muita excelência. Ele responde o resumo dos mandamentos, o resumo da lei de Deus. E publicamente ele diz: o que o Senhor perguntou? A lei, isso eu conheço. E o discurso estava decorado. O que ele diz? Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e ao teu próximo como a ti mesmo. Quando ele responde isso, publicamente, Jesus disse assim: vou dar nota 10 para a sua resposta. Eu fico imaginando o perito da lei dizendo: qual é a minha nota, mestre? Que nota o senhor vai me dar? Vou lhe dar nota 10. Você pode ler depois. Você respondeu corretamente. Nota 10. Eu fico imaginando o perito da lei dizendo: mas é claro que a minha nota tem que ser 10, por quê? Porque afinal de contas, eu respondi muito bem. Eu conheço a lei. E você sabe, quando você lê aí, você vai ver que aquele perito da lei está lá com um único objetivo: colocar Jesus à prova, envergonhar o Senhor. E por isso que ele discursar como ele discursou era demais. Amarás, pois ao Senhor teu Deus. Tem gente que quando vai falar com Deus muda de voz, já viu? Já viu pessoas assim? Parece que dá uma dor de barriga nelas. Tem outros que dizem: altíssimo, altíssimo. Eu fico imaginando o pai dizendo: meu filho, por que para falar comigo tu muda a entonação da tua voz? Imagina você chegando para visitar a casa dos seus pais, e você lá na frente dizendo, batendo palma, e o pai dizendo: sim, quem é? Sou eu, o teu filho.
Eu fico imaginando o pai olhando, dizendo, será que é tu mesmo? Ó pai, permita-me adentrar a vossa casa, pai. Irmãos, o pai ia dizer, e meu filho deve ter enlouquecido, que a casa é dele. Entra aí, filho. Imagina ele entrando, dizendo, ó, excelentíssimo pai, permita-me abrir a vossa sagrada geladeira. Não, viaja comigo. O pai ia dizer, meu filho, tudo que está aqui é seu, a casa é sua. Irmãos, para mim, o perito da lei, ele discursa assim, mestre, sim, isso no meio da multidão. O que devo fazer para herdar a vida eterna, mestre? Aí Jesus, top das galáxias, né? O que está escrito na lei, como é que você interpreta? Aí o discurso está decorado, pode ver. Amarás, Qual a minha nota? Jesus fala assim, para o conhecimento, 10. Para a execução, 0. Por quê? Eu fico imaginando o perito da lei dizendo, sim, mestre, qual é a minha nota? Jesus falou, para o conhecimento 10, agora para a execução 0. Por quê? Porque ele diz o quê, Jesus? Faça. Faça. Você conhece demais, mas faz de menos. Você conhece demais da lei, mas não executa o seu conhecimento. Irmão, não escandalize, eu peço com rogos. Mas muitas vezes nós nos assemelhamos a esse perito da lei. Nós conhecemos demais, demais, demais. Tem gente que está na igreja há tantos anos e conhece demais, discipulado de ponta a ponta. Mas muitas vezes, a prática é de menos. Muitas vezes não tem prática. Eu creio que não é o caso de ninguém aqui debaixo do som da minha voz. Amém, meu irmão? Eu creio que é uma ministração preventiva. Quando você recebe uma vacina que vai te imunizar contra o mal. Amém? Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. O Senhor está dizendo, eu não quero um discurso teórico. Eu quero prática. Eu não quero uma igreja cheia, transbordando, mas de pessoas vazias de caráter. Cheias de tanta coisa, mas vazio de santidade. Eu quero uma igreja que tem o caráter de Cristo impressa. Amém, minha gente? Eu poderia falar várias, mas eu quero listar 5 razões, porque você e eu devemos ser bem discipulados. Quanto dizem amém? Quando Jesus conta a parábola, ele diz assim, pode cortar. Aí se apresenta o viticultor dizendo o quê? Não, me dá mais um ano, por favor. Eu vou trabalhar, eu vou discipular. Então Deus quer nos ensinar a sermos bons discipuladores. Amém, meu irmão? Mas também Deus quer nos ensinar a sermos boas figueiras. Pessoas que se deixam cavar, pessoas que se deixam tratar, pessoas que são acessíveis. Por quê, irmãos? Porque sobre a ideia da reputação, muitos se fecham. Se tem um versículo que eu quero que você não esqueça nunca mais, se puder colocar para mim, Provérbio 18:1. Daqui a pouco, mas eu quero na Bíblia, Provérbio 18:1. Se tiver, coloca para mim. Esse versículo eu vou pedir com rogos, que a igreja nunca esqueça ele. Porque esse versículo fala muito comigo. Ele diz assim, o solitário busca os seus próprios interesses. Ali, na Nova Versão Internacional diz, quem se isola busca interesses egoístas e se rebela contra o que é a igreja? A sensatez. Na Revista Atualizada diz assim, o solitário busca os seus próprios interesses e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. É o que está escrito. O que é isso, pastor? Tem uma outra tradução que diz, o solitário busca os seus próprios desejos,
por conta dos seus desejos, ele vai se isolar. Ser bem discipulado não é usual. Ser bem acompanhado não é interessante. Porque ele constrói um cordão de isolamento. Ele vai se isolar por conta dos seus desejos. Para mim, uma vida de solidão já é uma tragédia. Porque nós não somos uma ilha. Nós precisamos uns dos outros, amém, igreja? Já é uma tragédia a solidão. Mas a pior tragédia é a sequência deste versículo. Por quê? Olha o que ele diz. O solitário insurge-se. O solitário busca os seus próprios desejos. E insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Para mim, a verdadeira sabedoria é a própria Bíblia. É a própria palavra. Então, quando eu pego Tiago 5,16 e não dou o devido valor para esse versículo, eu estou me levantando contra essa sabedoria. Por quê? Porque muitos incorrem neste erro. Não, eu confesso para Deus. Deus me perdoa, né, pastor? Então, essa mazela aqui, eu falo para Deus. E Deus me perdoa. Deus perdoa? Sim. Porque Ele é o próprio perdão. Agora deixa eu lhe dizer uma coisa. Deixa eu dizer uma coisa. Tem muitos que são perdoados, mas não são curados. Por quê? Porque eles constroem um isolamento. Se tem uma oração, meu querido ouvinte, nesta noite, que você não pode esquecer de fazer a Deus, é: Pai, Pai, eu não quero ser apenas perdoado, Pai, porque eu sei que todas as vezes que eu falhar, o Senhor vai me perdoar, porque Tu me amas. Mas, Pai, eu não quero ser apenas perdoado, eu quero ser curado, Pai. Eu quero andar em vitória completa no meu casamento. Irmãos, essa oração você nunca deve deixar de fazer. Por isso que você deve valorizar o quanto você puder o discipulado. Amém, meu irmão? Porque se levantar, é o que diz o texto, insurgir-se é se levantar. E aí nós caímos no pecado número 1 de Satanás. O pecado número 1, pastor, orgulho. Satanás não foi expulso do céu porque adulterou, porque se prostituiu. Satanás não foi expulso do céu porque roubou os cofres celestiais. Ele foi expulso do céu porque se orgulhou. Pecado número 1 dele. Pessoas orgulhosas, elas não são transparentes. O egoísmo não permite que elas decidam ser bem cuidadas. E isso é muito triste, por quê? Porque quando você se levanta, não você, mas alguém dizendo assim, eu não vou me abrir, eu não vou, porque Deus me perdoa, só Deus, amanhã minha vida está no jornal aí, por isso que eu não, esse negócio de discipulado profundo, não, irmão, deixa eu lhe dizer, isso é um engano, isso é um engano, isso é um engano. É muito melhor você ser uma pessoa quebrantada, amém, igreja? Dizendo: Deus me ajuda, me ajude, me ajude, me ajude, me ajude. Primeira razão, irmãos, por que nós devemos ser bem discipulados. Pode colocar para mim, minha irmã. Porque é um mandamento. É um mandamento. Quantos estão comigo, igreja? Todos sabem, não é uma sugestão. O Senhor não disse: meu filho, eu sei que você vai trabalhar muito, você vai ter muitos encargos, e aí não vai dar, mas quando der, faça alguns discípulos para mim. Está assim, irmãos? Não, é mandamento. Filho, faça, fazei. Por que fazei? Porque não está pronto, tem que ser trabalhado, tem que cavar, tem que adubar, tem que orar, tem que acreditar. Não está pronto. Eu não escandalize, por favor, mas alguém que não está fazendo isso,
me permita dizer, você está em desobediência a esse mandamento. Você sabe que haverá um dia que haverá uma prestação de contas, e o Senhor não vai cobrar de você o que Ele não lhe mandou fazer. Fazer discípulo é um mandamento. A igreja, irmãos, a ficha tem que cair para nós. Nós temos que ter essa certeza. Eu vou repetir, porque o Espírito Santo está pedindo. Eu creio que essa mensagem, ela é preventiva, não é curativa. Todavia, se há alguém aqui debaixo do som da minha voz, que nunca entendeu dessa maneira, eu vou lhe dar um conselho de quem ama. Abra o seu coração, saia desta conferência, desse tempo dizendo, eu decido ser bem discipulado. Eu decido discipular bem. Me ajuda, Senhor. Quanto dizem amém? É o mandamento. Segunda razão, porque promove curas e acertos. Porque promove curas e acertos. Porque promove curas e acertos. O pecado é como um câncer. É como um câncer. Você sabe que outubro, o Brasil inteiro bateu forte na questão do outubro rosa. Por quê? Combate ao câncer de mama. Novembro azul, uma caçada ao câncer de próstata. Por que eu estou lhe dizendo isso? A ciência não deixa errar. Quanto mais rápido você detectar o câncer, mais chance de cura. Quanto mais rápido identificar, mais chance de cura. Eu costumo dizer que o pecado é por aí. Eu estou me lembrando aqui de um caso de um rapaz, um dos nossos líderes em Santarém. O nome dele, Frank. O Frank tinha uma febre que não passava. Aquela febre. E eu disse, Frank, seria bom você procurar um especialista. Porque a febre não passa. E você sabe que a febre é um indicativo que o teu corpo não está bem. E aí, o que o Frank fazia? Ele tomava medicamentos paliativos. E aquele medicamento fazia a febre passar por um certo tempo. Mas depois, como não atingia o alvo, a febre voltava. E isso demorou. E eu no pé dele, um dia ele me telefona. Pastor Giovanni, oi meu filho, dá para o senhor dar um pulo aqui comigo no hospital? Digo, claro, o que está fazendo aí? Dê um pulo aqui. Eu fui lá com ele, imediatamente. Quando eu cheguei lá, ele disse, pastor, eu fiquei tomando medicamento paliativo, a febre não passava, vim aqui no hospital. Eu digo, você fez certo, mas nós podemos fazer melhor, Frank. Nós vamos mandar você para fora de Santarém, porque como a febre não passa, é um indicativo ruim. Então, você tem que ir para um outro lugar. E aí descobrimos um centro de oncologia muito avançado em Teresina. Só que caro, passagens caras. Eu disse, Frank, dinheiro não é a questão, a igreja tem força. Nós unimos as forças, levantamos uma boa quantia e mandamos ele para Piauí, Teresina. Ele e a sua esposa Dalva foram para lá. Quando ele chega nesse centro de oncologia, o médico puxa os exames e faz toda uma bateria muito avançada. E chama o Frank e a Dalva na sala dele. Conversa por alguns minutos, mas depois ele diz assim, senhor Frank, o senhor pode me deixar a sós com a sua esposa? Pois não, ele saiu. E o médico olhou para ela e disse, senhora, é triste o que eu vou lhe dizer, mas se a senhora tivesse chegado 10 dias atrás, ou 15 dias atrás, ainda se podia fazer mais alguma coisa. Mas agora não se pode fazer mais nada. O câncer se espalhou e ele não tem mais tanto tempo de vida. Irmãos,
a célula foi levar ele no aeroporto, vivo, ele caminhando, mas nós tivemos que buscá-lo dentro de um caixão. Foi saímos em comboio, uma tristeza, mas uma lição nós aprendemos: não se brinca com relação à saúde. A ideia é de você realmente buscar o quanto antes. Mas por que eu te contei essa história? Porque o pecado não é diferente. O pecado não é diferente. Irmãos, deixa eu lhe dizer, é como um câncer. É como um câncer. Eu costumo dizer que tem 3 implicações do pecado que nos fazem pensar. Primeiro, o pecado rouba a nossa paz. Estou falando de ovelhas. Cadê as ovelhas de Jesus aqui, gente? As ovelhas. Não estou falando de porcos. Você sabe que tem a natureza de porco e tem a natureza de ovelha. Ovelha gosta de pastos verdejantes. Porco gosta de lama. São naturezas. Não coloque uma ovelha no meio de lama, que ela não vai ficar assim como o porco. É raro. Por que eu estou lhe dizendo isso? Porque nós não somos porcos, nós somos ovelhas, amém, meu irmão? E ovelha, quando pisa na bola e está 3 anos, 4 anos, ovelha, a consciência dele é como um martelinho, rouba a paz dele. Você pecou, é uma situação. Ovelha, o porco não, mas ovelha ela não fica bem. Segunda implicação, com relação ao pecado, ele se transforma, ele influencia coletivamente. Você é convidado por Satanás a pecar só, mas não é só você que sofre o coletivo. Se é casado, sofre a esposa ou o marido, sofre os filhos. Se tem discípulos, sofre os discípulos. Se é pastor, sofre a igreja. Irmãos, é o efeito cascata. É um sofrimento geral, sofre os parentes. Todo mundo sofre. A pessoa foi convidada a pecar só, mas não vai sofrer só. É o efeito dominó. Todo mundo sofre com aquilo. Por isso que você deve pensar muito em não ceder à tentação de viver uma vida isolada, mas dizer: não, eu decido ser bem discipulado, bem cuidado. Mas a terceira implicação, para mim é mais forte, é de uma consequência geracional. Por quê? Porque os filhos acabam pagando uma conta que eles não fizeram. Eu trabalho com vidas há 23 anos, eu sei o que eu estou dizendo. Os filhos pagando o pecado dos pais, as famílias sofrendo. Por isso que o pecado deve ser devidamente tratado, devidamente arrependido, devidamente confessado. Quantos me ouvem nesta noite, digam amém. Por quê, pastor? Por que eu devo ser bem discipulado? Porque isso promove curas e acertos mais rápido. Você identifica o câncer mais rápido. E você pode tratar aquilo. Coloca para mim a sequência do PowerPoint, irmão. Está alguém entre vós sofrendo? Porque é uma vida de sofrimento, uma vida de aparência, uma vida de improdutividade, é uma vida de sofrimento. Tiago 5,14 diz assim: está alguém entre vós doente? Tiago 5,15 diz, olha só, irmãos, olha o que ele está dizendo. Alguém pode dizer: pastor, mas ele está falando dos presbíteros. Sim, mas associa o que ele está dizendo. Ele está dizendo que, no 15 ele diz: se houver cometido pecados. Por quê? O pecado gera doença, gera sofrimento. O pecado, uma pessoa que não é bem discipulada, ela vai sofrer, ela vai adoecer, é o que ele está dizendo. Aí ele dá a fórmula
A fórmula está no Tiago 5,16. Meu filho, confessai por vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Amém, irmãos? Não somente perdoados, mas também curados. Igreja, peço com rogos, acolha essa palavra. Não deleta, ela não acolhe. Porque Deus quer te conceder sempre vitórias. O maligno quer acabar com você, mas Deus quer te colocar sempre em triunfo. Amém, irmãos? E quando você se abre para isso, você tem possibilidade sempre de andar em completa vitória. Porque você é bem discipulado, você é bem cuidado. Amém, gente? Vamos para a próxima razão. Porque estabelece vínculos mais fortes. Por que, pastor Giovanni, eu devo ser bem discipulado? Porque isso gera vínculos mais fortes. Igrejas onde isso não acontece, onde as pessoas não se abrem, escute, irmãos, elas são igrejas que não estabelecem vínculos fortes. Olha a sequência do texto de João 17. Passa para mim, meu irmão, minha irmã, alguém que está lá. João 21,15, na verdade. Mas olha o que ele diz. Depois de terem o que, irmãos? Comido. Ou seja, eles estavam fazendo uma refeição. Vínculos. Depois de terem se alimentado, comido. Jesus chega com Pedro e diz: Pedro, você me ama? Sim, eu te amo. Estabelece vínculos fortes. Então apacenta as minhas ovelhas. Igreja, me entenda. Quando você se abre para isso, a igreja cresce. São muitas ovelhas que vão se aproximar, são muitos cordeiros que vão se aproximar. Quando você se abre para ser bem cuidado, para ser bem discipulado. Amém, irmãos? Eu costumo dizer isso. A minha estatura é 1,61m. Por um pouquinho deu 1,62m. Mas eu vou lhe dizer, esses dias eu fui me fazer uma nova medida, eu descobri que eu estou diminuindo. Deu 1,60m redondo. Digo, não entendo, doutora. Por que eu estou lhe dizendo isso? Porque vezes após vezes, eu fui para o meu discipulado com o pastor Geraldo. Vezes após vezes. E ele pôde olhar nos meus olhos e dizer: Giovanni, como é que está essa questão? Como você lida com os seus olhos? Como é que você lida com reputação? Giovanni, você tem oportunidade de ser transparente nessa área, você tem enfrentado lutas. E quantas vezes eu pude olhar para ele e dizer: pastor, essas áreas aqui eu tenho tido vitória, mas nessas aqui eu quero que você ore por mim, porque eu não quero ceder, eu quero que os planos de Deus se cumpram na minha vida. E eu sei que o discipulado é a chave, pastor Geraldo. Quantas vezes, irmãos, quando terminava o discipulado, Marcelo, eu fazia isso aqui, ajoelhava, e ele orava por mim. Pai, abençoa o Giovanni, que ele possa sempre decidir viver assim. Ele vai andar em vitória. Quantas vezes? Quando eu levantava, irmãos, eu não estou exagerando, parece que eu tinha 4 metros de altura. Eu saía do discipulado assim, aleluia. É gostoso demais, meu irmão. Mas quando a pessoa não tem, ela não se sente um gigante, ela se sente um pigmeu. Porque fica devendo, está em dívida, anda com medo, anda escondido. Você, meu irmão, é um gigante em Deus. Nunca esqueça o que Deus está falando a você nesta noite. Meu filho, se abra para isso, e você vai ser abençoado. A sequência para mim, minha querida, meu querido, alguém que está lá, solta para mim. Outra razão.
Porque é a visão da igreja local. Amém, meu irmão? A PIB de Araçatuba e as igrejas que estão aqui, vocês decidiram se abrir para a questão da visão do discipulado. Amém, igreja? Você se abriu para isso. E não escandalize o que eu vou dizer. Para mim, todos os modelos são bons. Não adianta a gente dizer que todos convergem. Mas a Provideus nos dá o 1 a 1, o discipulado 1 a 1. Mas eu creio que todos são bênçãos, de coração. Mas a igreja decidiu aderir a essa visão. A visão da igreja local. Por quê, irmãos? Não me interprete, por favor, mal. Tem igrejas que têm as suas visões. Eu peço que você não me interprete, por favor. Eu fico aqui para o maligno não colocar orgulho. Com todo respeito ao nosso querido irmão Edir Macedo, ao Valdemiro, a outros. Mas eles têm a visão deles. O forte é esse. Se fala muito sobre esse assunto. Sobre libertação, sobre área financeira. Isso é nos testemunhos, nas entrevistas. E aí, cheguei pobre e agora estou rico. Faz parte da visão. Entenda que eu não estou falando mal, eu estou dizendo que é a visão deles. Mas a nossa visão é cuidar das pessoas. É ganhar as pessoas. E cuidar bem delas. Nós cremos piamente que a porta da frente ela está escancarada e a porta dos fundos está lacrada. Que a pessoa entra, ela não sai, nós acreditamos nisso. Porque Jesus disse, vocês sabem que eu não perdi nenhum, exceto Judas, porque tinha que se cumprir as Escrituras, mas eu decidi não perder nenhum. Essa é a minha visão. Tem um texto da palavra de Deus que me deixa curioso. Coloca para mim Mateus capítulo 9, acho que está aí na sequência. Mateus 9, 38, se eu não estou enganado. Olha o que está escrito ali, irmãos. Por favor. Disse-lhe João, mestre, vimos um homem que em teu nome expelia o que, igreja? Demônios. Eu fiz questão de colocar em vermelho o pronunciamento de João. Senhor, é como se João dissesse, eu acabei de passar numa igreja ali e vi que lá estavam expulsando demônios. Demônio no teu nome. Só que tem uma questão, ele não nos segue. Eles não têm a nossa visão. Eles não têm a tua visão, mestre. O Senhor quer que a gente vá lá e manda eles pararem? O Senhor quer que a gente vá lá e proíba? Jesus disse, não lhe proibais, porque ninguém que faça milagre em meu nome e logo a seguir possa falar mal de mim. Pois quem não é contra nós, é por nós. O que Jesus está dizendo? Deixa, mas a minha visão não é essa. Ele que está dizendo isso. A minha visão, vocês sabem, é cuidar das pessoas. Não é apenas tirar demônios delas, mas garantir que esses demônios não vão voltar. Ajudando, discipulando. E você sabe que Jesus expulsou demônio, fez tudo isso, mas o seu investimento máximo foi em discipulado. Tanto é que ele morre, ressuscita ao terceiro dia. E quando ele procura a primeira figura masculina, um discípulo, que deu tanta dor de cabeça para ele, deu tanto problema, mas ele disse, eu acredito, Pedro, que aquele que começou uma boa obra em você, ele vai completar. Você é meu discípulo, Pedro, você é meu sucessor, você vai dar sequência. Essa é a minha visão, ganhar e cuidar bem das pessoas. Quantos estão aqui, gente? É a visão da sua igreja. Por isso que você deve abraçar. Por isso que você deve dizer não. Eu quero, eu decido. Não é apenas para você ser curado, ter uma vida vitoriosa, abençoada, mas sobretudo porque você entendeu que a igreja que você pertence ama ganhar e cuidar bem das pessoas.
Amém, gente? É a visão dele. Outra razão para a gente concluir. Porque promove um genuíno avivamento. Amém? Por que eu devo ser bem discipulado? Porque promove um genuíno avivamento. Irmãos, eu quero que você não interprete mal o que eu vou contar aqui, por favor. Eu estive na capital do Amazonas esse ano, na cidade de Manaus. Estive pregando numa grande igreja ali. E o pastor daquela igreja, na verdade é um apóstolo, ele me contou a história da igreja. Eu fiquei impressionado. Ele disse assim: pastor, a igreja dele fica numa avenida principal de Manaus, e é grande, a placa é enorme. Chama MIAM, o nome da igreja, Ministério Internacional de Milagres. Ele foi me contar a história dele. Ele falou: pastor, eu saí da Assembleia de Deus com a bênção do meu líder, com a carta e com a bênção dele, porque eu tinha dentro de mim um sonho. Eu não poderia estar com a minha liderança, porque eles tinham uma visão diferente da minha. E a minha visão, eu estou me referindo ao que ele disse, tá, irmãos? Ele disse: a minha visão foi sempre, eu admiro muito o trabalho da Igreja Universal do Reino de Deus, disse ele. E eu falei: não, não vou ser universal, mas eu vou abrir um ministério baseado assim. E assim eu fiz, ele dizendo para mim: pastor, eu tinha um programa estadual na televisão. E a mesma dinâmica, né? Mais uma vez, quando se fala bem, não é errado falar publicamente, tá bom, meus irmãos? É a mesma dinâmica, não estou falando mal, estou falando bem, é uma dinâmica que converge, que ajuda. Mas ele dizendo assim, e aí, pastor, eu pedia para as pessoas colocarem um copo com água em cima do televisor, e orava com elas. E, pastor, a igreja cresceu demais. Pastor, pessoas foram curadas de AIDS, curas maravilhosas. E a igreja cheia. Só que um dia, em sonho, Deus falou para mim: meu filho, eu não chamei você para isso. Eu chamei você para você ganhar e cuidar bem das pessoas. Mas eu estou fazendo, Deus? Não, porque essas pessoas não estão com você. Elas estão atrás de milagres, elas estão atrás de cura. Elas querem pão e peixe. Elas não estão com você. Aí ele falou: mas o que eu faço, Deus? Ele conta que Deus falou para ele assim. Aí ele foi para um encontro chamado EDD. E lá ele disse: pastor, foi me revelado. Aí o que eu fiz? Eu fui para a igreja devagar e comecei a falar para a igreja. Falei: queridos, olha, vamos continuar com os milagres, mas agora nas casas. Vamos continuar com os milagres, mas agora através de um cuidando bem do outro. Vamos continuar. Deus vai continuar fazendo. Irmãos, foi ele falar isso. A igreja secou. Ele disse: pastor, secou. Você sabe que ficou? Tinha mais ou menos 1000 e poucas pessoas, não ficou 40 pessoas. Aí eu falei: mas e aí? Ele falou: e aí, pastor, que eu fui orar, porque pastor, só de aluguel, era um prédio alugado, uma fortuna. Ele disse: Deus, será que eu sonhei errado? Porque olha só. Deus falou: não, continue crendo, continue acreditando. Isso já se passava 2 anos, 3 anos. Irmãos, ele disse que foi com aqueles 40, como Gideão, com aqueles 300, a mentalidade de ganhar e cuidar, ganhar e cuidar, ganhar e cuidar, discipulando bem, sendo bem discipulado, discipulando bem, sendo bem discipulado, acreditando que os milagres iriam acontecer na igreja, no lar, nas células. E a coisa foi acontecendo, foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo.
E ele me contando, no culto, eu estava pregando no culto dele aos domingos. Irmãos, não estou exagerando, literalmente uma multidão, tinha mais de 1000 pessoas. E ele pôde dizer para mim: pastor, o senhor está vendo essa multidão? Sim, todas elas são bem cuidadas, bem discipuladas. Pastor, é incrível como agora nós estamos crescendo, abrindo núcleos em Manaus. Pastor, nós estamos crescendo. Agora eu posso falar qualquer coisa, num certo sentido, que a igreja está comigo. Eu não fico com medo, pastor, porque quando se promove um genuíno avivamento, não se faz uma igreja de convertidos. Quando se promove um genuíno avivamento, se faz uma igreja de discípulos. Pessoas bem cuidadas, bem discipuladas. Porque convenhamos, meus irmãos, foi para isso que Jesus deixou a igreja. É só a gente ler o livro de Atos. Passa para mim a sequência, só para terminar aqui, irmã querida, irmão. Ovelha sadia da cria, ele diz: é a favor deles eu me santifico. Esse pronunciamento é feito por Jesus Cristo. Eu vou me santificar por conta dos discípulos. Eu vou valorizar isso. Aí, Atos capítulo 6, versículo 1. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos convertidos. É isso que está escrito, igreja? Não. Multiplicando-se o número de quê? Dos discípulos. Isso é avivamento. Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Não era uma igreja de convertidos, era uma igreja de discípulos. Igrejas que promovem um genuíno avivamento, todos são bem discipulados. Todos se abrem para discipular bem, para cuidar bem. A ficha cai. E a igreja, irmãos, não há restrição para um crescimento assim. Eu quero concluir dizendo a você que se eu estou aqui hoje, é porque teve pessoas que me discipularam e que eu me abri para ser bem discipulado. Porque senão, talvez nem casado eu estaria. Talvez a minha família tivesse quebrada. Mas porque eu me abri. Eu não sei quem vai ser o meu discipulador em São Paulo. Estamos em transição. Mas eu oro já por ele todo dia, para que ele venha, para cuidar bem de mim e da minha família. E que eu decido, desde já, ser um homem de vidro, ser um homem transparente, ser um homem curado. Eu confesso aos meus ouvintes nesta noite, se eu não me abrisse para o discipulado, os sonhos de Deus talvez não se realizassem na minha vida. Haviam dois, eu chamo de 2 mísseis do inferno para arrebentar comigo. Um, orgulho, e outro, pornografia. Porque lá atrás, a ideia de você, como sugere o maligno, uma espiadinha. Pede perdão para Deus. Por que falar isso no discipulado? Então, eu estava correndo o risco de acabar com o meu casamento. Porque começa assim. Câncer nunca começa grande, pequeno. E outro, havia dentro de mim uma resistência contra a minha liderança. Pequena, mas existia. E um dia que eu entendi isso, eu disse: não, eu vou dizer aonde é que tem um câncer na minha vida, para me ser curado, para que os planos de Deus se completem na minha vida. E eu pude dizer para o meu discipulador, eu lembro como se fosse hoje, eu disse: pastor Geraldo, eu sou um obreiro de tempo integral, sou um pastor ordenado, mas eu vou lhe dizer uma coisa, o que eu vou lhe dizer, o senhor, após me ouvir, o senhor tem toda a liberdade do senhor me colocar aonde o senhor entender. Eu preciso sustentar minha família. Então,
me deixe pelo menos como zelador da igreja, para me ganhar o meu sustento, para poder sustentar a minha família. Pelo menos como zelador. Após o Senhor me ouvir, pelo menos como zelador. E eu pude então tirar a máscara e dizer: pastor, primeiro, essa área aqui. Depois, eu lhe resistia. Dentro de mim, uma rebelião se iniciava. Eu sou abrindo meu coração com o Senhor. Conversamos muito. E eu pude dizer para ele: após o que eu estou lhe dizendo, o Senhor pode me colocar como zelador da igreja. Eu prefiro enxugar os banheiros de uma igreja, curado e sarado, do que estar atrás de uma plataforma pregando doente.